E aí, esse conteúdo novo que o Pro vai dar, ele vai se confrontar com o conteúdo antigo que o Pro te deu e que te ensinou lá atrás, nos outros vídeos, nas outras aulas. Então, olha só que bacana. A gente vai começar o conteúdo novo revisando o conteúdo antigo. Porque se você olhar para as setinhas aí de cima, você já percebeu que na direita está o conteúdo novo. Por que você tem certeza que na direita está o conteúdo novo? Porque você nunca ouviu falar nesse tal de iluminismo. Você não sabe o que é. Agora, na setinha da esquerda, você sabe muito bem o que é o absolutismo. A gente, antes da crise do coronavírus, a gente viu aquela foto grandona, aquela imagem, aquele desenho daquele ser gigante, que você descobriu que aquele ser gigante, na verdade, era um rei. Lembra que ele tinha uma coroa na cabeça? E você aprendeu com o tio também que aquela imagem era capa de um livro, capa do livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, tá? E que aquele conteúdo que estava sendo apresentado para você era um conteúdo chamado absolutismo. Tudo bem? Então, vamos ficar na coluninha da esquerda hoje e amanhã a gente começa a coluninha da direita. Se der para começar hoje, tem mais alguns minutos de vídeo e de aula, mas vamos tentar matar a coluna da esquerda. Então, vamos lá. O absolutismo é a representação de uma classe social que tem poder. Isso é muito importante, porque o conteúdo novo que você vai aprender no próximo vídeo é a representação de outra classe social. Então, isso é bem legal para você perceber que o Pro teve o cuidado de, ao fazer a setinha, botar um X aí no meio entre absolutismo e iluminismo. E o que esse X significa? Que haverá um confronto, que eles vão quebrar o pau, ok? Tá? Então, vamos lá para a revisão do absolutismo. Então, o absolutismo é a representação da nobreza, tá? Agora, no absolutismo, você tem uma personagem principal, que aqui você viu que parece um polvo, né? Que está cheio de braços, né? Cheio de setas para todos os lados. E quem é esse personagem? O rei, certo? O rei, e você está careca de saber que o rei sempre vem da nobreza, tá? E aí, para se definir um rei, se você define esse rei por meio do sangue, né? O filho do rei será o outro rei, ou por meio da guerra. Tá lá o Álvaro querendo a coroa do Brian, aí o Álvaro vai para o pau, entra em guerra com o Brian, mata a turma do Brian, e aí o Álvaro pega a coroa e bota na cabeça. Só tem esses dois jeitos para virar rei. Se você é filho do rei ou se você vai para porrada. Isso é muito simples, tá? Só que o absolutismo, cara, tem uma graça muito graciosa, que esse rei, ele tem que ser aprovado por um carinha aí que eu não sei se vocês conhecem, um tal de Deus. Deus autoriza esse rei governar. E vocês sabem muito bem que quem autoriza, quem é representante de Deus na Terra é a Igreja Católica, que o tio colocou ali, ó, IC, Igreja Católica. Então, o rei, ele é divino, o rei é absolutista, tá? Ok? Não percam isso de vista, porque você já aprendeu comigo que o rei da Inglaterra, a rainha da Inglaterra, não é absolutista agora, tá? Eles têm uma constituição. Aqui no absolutismo, não. No absolutismo, olha lá, todo o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa. E, meu Deus, quem é essa pessoa? O rei. E o rei, eu não lembro, gente, se eu usei essa palavra na sala de aula, mas é uma palavrinha que eu vou usar agora, que está ali, ó. O rei, ele é soberano. O que é ser soberano? É alguém que está acima de todos os outros e ninguém contesta. Tá? Então, se seu pro de história, blogueirinha, fosse soberano na sala de aula, ninguém contestaria ele. Então, se eu falasse para vocês, subam na mesa, todo mundo subiria, e ninguém ia perguntar, mas professor, por que tem que subir na mesa? Tá doido? Porque esse rei é divino, esse rei, olha lá a setinha, ninguém contesta ele. Porque se você contestar o rei, gente, por exemplo, quando tinha absolutismo na Inglaterra e alguém contestava o rei,
Você viu o Henrique VIII, né? O que ele fazia? Cortava a cabeça do infeliz. Então, o rei é soberano, ninguém contesta ele. Você tem um poder imenso do rei. Tá? Lembrando, novamente, o Pro está só revisando o absolutismo para a gente entrar no capítulo 4, capítulo 5 do nosso livro, tá? Para você ver a burguesia tomando poder. Então, hoje é só uma revisãozinha do absolutismo, vai dar tudo certo no final. Aqui tem uma coisa que eu realmente não lembro se eu falei para vocês. Eu falei para o ensino médio, mas para o 8º ano eu não lembro. Que esse rei absoluto, que esse rei divino, olha que coisa doida, gente. Ele tem o poder de cura. Você viu que o pro debochado botou entre aspas, tá? O poder de cura é o toque das mãos. O rei toca em você e te cura de doenças as mais malucas possíveis, tá? Isso é muito doido, né? Você sabe que ninguém é curado, né? Nós somos cientistas, nós sabemos que o mundo é redondo, blá, 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 né? Nós sabemos que ninguém cura os outros pelo toque nas mãos, a gente sabe disso. Mas, na época, 500 anos atrás, se acreditava cegamente que alguns reis, tem isso também, olha que louco, não era o rei de Portugal, não era o rei da Espanha, era o rei da Inglaterra e o rei da França que tinham esses poderes. Mas, professor, por que só o rei da Inglaterra e o rei da França, professor? Porque a Inglaterra e a França são os estados são os países mais poderosos da época. Olha que louco, tá? Então você tem todo absolutismo, mas alguns reis são mais divinos do que outros. Só um detalhe curioso: esses reis que curam são chamados de reis taumaturgos, tá? Tá aí embaixo na setinha. E aí é evidente, criança, que nesse cenário do absolutismo você tem uma exploração gigantesca, ok? Você explora a burguesia pacas e você explora o povo pacas, porque você não pode esquecer, e eu vou falar bastante isso até o 9º ano, viu? Você vai ouvir o velho falar bastante isso. A nobreza não quer saber de trabalhar. Mas, professor, como é que a nobreza faz festa todo dia? Quem paga a conta das festas? A burguesia e o povo. Porque o cenário de exploração no absolutismo é imenso. E aí, menininhos e menininhas, menininhas e menininhos, tem uma frase de um pensador absolutista que, na verdade, não é dele. Eu te ensinei isso logo no finalzinho, antes da crise começar. Foram os pesquisadores do Maquiavel que disseram sobre o trabalho dele. E que frase é essa? Os fins justificam os meios. Então, se eu quero ser mega poderoso, mas para eu ser mega poderoso eu vou precisar matar 5.000 pessoas, eu vou matar, porque o que me interessa é ser o rei mega poderoso. O que aconteceu no meio do caminho não importa, ok? A burguesia não está contente com o papel que ela desenvolve nessa sociedade, tá? A burguesia, ela é extremamente explorada pela nobreza, extremamente explorada mesmo. Se você lembrar de momentos antes, nessa aula sobre absolutismo, eu falei que tem rei que vai fazer festa todo dia. E aí você pergunta, mas, como é que o cara faz festa todo dia se a nobreza não trabalha? A nobreza, mais do que isso, a nobreza odeia o trabalho, mas as festas estão rolando. E é festa com comida, né? Com muita comida, com muito luxo. Quem que paga essa conta? Então, aí é o que você está vendo na setinha, lá no canto esquerdo, bem no extremo, lá embaixo, que é um cenário no absolutismo de extrema exploração da burguesia e do povo. Só que a burguesia, ela deu para eles, deu limite. Eles não querem mais saber dessa exploração. Agora, só o spoiler lá do 9º ano. Eu tenho certeza que tem aluno agora pensando, tá bom, professor, a burguesia, ok, mas e o povo? Como é que está nesse cenário? Boa pergunta, você que pensou. O povo está lá, continuando sendo explorado. Tá? Se o povo não é explorado pela nobreza, o povo vai ser explorado pela burguesia. Mas, não vai ter uma hora que vai acordar, que o povo vai acordar? Vai, mas não é agora.
O povo só vai acordar no final do século XVIII e no século XIX, com os conteúdos que a gente vai estudar ainda esse ano e no ano que vem, tá? Então, agora, nesse período do nosso curso que a gente está terminando o livro 1, já para começar o livro 2, o embate se dá entre a burguesia e a nobreza, e é um embate feroz, tá? E aí o que acontece? Nessa passagem do absolutismo para a burguesia ela cria uma nova forma de pensar. A burguesia apresenta para o mundo ocidental, para o mundo europeu, a ideia do iluminismo, tá? Que você está vendo aí em cima na setinha, tudo bem? Tá? O iluminismo, a palavra, ela já te dá uma ideia, né? A palavra iluminismo lembra iluminar, lembra luz. E é isso mesmo, tá certinho. Então fica muito fácil a gente pegar esse conteúdo, tá? Porque quando você começa a estudar o iluminismo, você tem claro que o iluminismo, tem que ter claro, tá, menino e menina, que o iluminismo, ele não nasce do nada. O iluminismo, ele nasce como uma resposta ao absolutismo. Por isso eu comecei essa aula recapitulando, mostrando novamente o absolutismo para você. E aí, o iluminismo tem uma cara. O iluminismo tem a cara da burguesia. E a ideia é trazer para a sociedade luz. Luz sobre a escuridão do absolutismo. Tá? O mundo absolutista é um mundo de trevas para o burguês, tá? Por causa da exploração que o burguês perpassa. E que o povo também, mas a gente vai deixar o povo de lado um pouquinho, tá? O povo está vendo do chão a briga entre esses dois colossos aí, o absolutismo e o iluminismo, e é briga feia mesmo, tudo bem? Na próxima aula, semana que vem, vocês não faltem, por favor, porque eu vou te mostrar quem são os pensadores do iluminismo. Quem são os iluministas? Tá? São mais de 300 pensadores que cunharam, que criaram o pensamento iluminista, né? Que falaram sobre isso e que questionaram sempre o poder do absolutismo. Sempre eles questionaram. Na nossa próxima aula, o Pro não vai te ensinar os 300, fica sossegado, mas o Pro vai te ensinar 7 pensadores, tá? São 7 pensadores importantíssimos que a gente vai discutir. Então, na próxima aula, para você se organizar, a gente vai trabalhar os pensadores e na segunda aula da semana que vem a gente vai fazer as atividades do livro, igualzinho que a gente faz na sala. Tudo bem? Bom, agora, o que tem em comum todos esses pensadores que você vai conhecer na próxima aula? Eles são burgueses, tá? Eles são da burguesia. E aqui eu estou falando já de século XVII, século XVII. E aí você vai lembrar quanto tempo você teve de absolutismo, né? Porque se você lembrar que os primeiros reis absolutistas aparecem, sei lá, por volta do século 11, 12, 13, 14, e se estabelecem no século XV com força, olha quanto tempo a gente está falando de nobreza no poder explorando os outros. É muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Então, nessa briga entre nobreza e burguesia, a gente não vai falar também só de uma briga por dinheiro. A gente está falando de uma briga de mentalidade mesmo, de pensamento, de jeito de pensar. Como o tio te falou agora, a nobreza, uma das formas de pensar da nobreza é aquela que detesta o trabalho. A nobreza, ela menospreza o mundo do trabalho. A nobreza não quer sujar as mãos de terra. A nobreza abomina esse mundo. Em contrapartida, a burguesia, ela nasce do mundo do trabalho. O patrão é burguês e o patrão, ele trabalha. Nós que estamos falando aqui, o Pro e você que está aí, nós somos burgueses, tá? E por que nós somos burgueses? Não é só uma questão de ter grana. Nós somos burguesia porque nós temos acesso ao conhecimento. Olha o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma aula virtual. É todo mundo no Brasil que vai ter acesso a um computador e a uma internet bacana e é o professor do outro lado dando aula virtual? Não, não é.
Tá? Então, isso caracteriza a burguesia. E também, só para dar um spoiler, lá de 9º ano, você vai aprender que a burguesia vai mandar no mundo. Tá? Nós, da burguesia, hoje, na idade contemporânea, que é o tempo que a gente vive, é a era da burguesia. As famílias reais, as nobrezas, elas quase não existem, elas estão quase jogadas de lado. Se você pegar a nobreza da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, muitas vezes, ela é ponto de piada, não tem poder nenhum a nobreza, tem dinheiro, tá? Mas não tem poder. A burguesia hoje tem o dinheiro e tem o poder. Só que nessa época que o Pro está mostrando para vocês, a burguesia não tinha poder ainda, tá? A burguesia estava no fight, a burguesia estava no embate com a nobreza. E aí surge o iluminismo. Aqui agora só um parênteses a título de curiosidade, tá? Antes, lá bem antes do Pro ser aluno, tá? Então o Pro está falando de muito tempo atrás, talvez 50, 60 anos atrás. Não se ensinava iluminismo na escola. Se ensinava ilustração, tá? E aqueles que faziam parte da ilustração eram os ilustrados. Então, nessa época, se chamava esses caras de pensadores ilustrados. Era o fenômeno da ilustração. Esse nome, olha, na boa, eu estudo bastante esse período e nunca mais vi esse nome. Mas nos livros antigos, caso você vá fazer uma pesquisa, quando você ler ilustração, é a mesma coisa que iluminismo, tá? Aqui é só título de curiosidade, o Pro, ele não cobra ilustração. Mas, por exemplo, teve um livro que o Pro usou didático anos atrás, que tinha uma atividade que falava ilustração, usava o termo ilustração. Era uma atividade antiga de múltipla escolha, só que aí o aluno não sabia o que era ilustração, tá? Aí o Pro explicou que ilustração era a mesma coisa que iluminismo. Tudo bem, pessoas? Tudo bem, crianças? Tá? Só para você ficar esperto, porque às vezes você vai pegar um vestibular e aí pega um texto antigo, aí ele vai usar o termo ilustração, tá? E vai usar o termo de pensador ilustrado. A gente vai usar iluminismo e pensador iluminista. Tudo bem? Tá? Agora, qual é a graça do iluminismo? Quando a gente fala de luz, não é só a coisa poética da luz, de iluminar a escuridão. Não. A gente fala de luz no sentido de ter como personagem principal desse grupo a utilização da razão. A burguesia, ela é racional. Os seres são racionais, tá? Mas, Pro, eu não sei o que é racional, eu não sei o que é razão. Tá aí na setinha, aí embaixo, a sua colinha. Ser racional é pensar, utilizar a razão. O que é a razão? É o ato de pensar, tá? Então, quando a gente pensa, a gente se desenvolve melhor, tá? Todo mundo já deve ter ouvido de gente mais velha, né? Quando você fica bravo, que acontece alguma coisa, e você tá louco para bater no coleguinha, aí essa pessoa mais experiente vira e fala para você, conta até 10, né? Aí você conta até 10 e aí você vai se acalmando, e aí o que acontece? A razão aflora e aí você vai aquilo que você aprendeu, né, com todo mundo, que não pode brigar, que não pode responder desse jeito, entendeu? Essa é a ideia da razão, tá? E aí, na setinha que o Pro está colocando aqui, o Pro está colocando outra briga, porque a razão ela vai ser contra o misticismo e a irracionalidade do absolutismo. Como assim, Pro? Vamos voltar lá para a coluna do absolutismo. Hoje dá tempo para falar mais. Tá vendo ali, ó, poder de cura do rei, do toque das mãos, dos reis taumaturgos? Bom, pessoas, nós somos cientistas, né? Vocês são pequenos historiadores, o Pro é um historiador velho, nós somos cientistas. Assim como a gente sabe que o mundo é redondo, que o planeta é redondo, e a gente nem discute mais isso, a gente sabe, ponto final, a gente sabe que ninguém cura o outro com o toque das mãos. Isso é uma crença, é uma crendice, isso é misticismo, tá? E vamos mais além. Tá, tudo bem, os reis do absolutismo curam,
Aí você, aluno do 8º ano, pergunta, tá, mas por que só o rei da França cura e o rei de Portugal não cura? Uai, eles não são reis absolutistas? E havia isso. Quem curava nessa época era o rei francês, era o rei inglês. Uai, por que o rei de Portugal não pode? Por que a rainha da Espanha não pode curar? Tá vendo que não faz sentido? É a ideia dos misticismos, tá? E a burguesia iluminada, né, a burguesia iluminista, ela vai botar o dedo nessa ferida, ela vai ser, eu já vou dar o spoiler da próxima aula, os pensadores iluministas, eles serão extremamente radicais, por exemplo, contra a Igreja Católica. O bicho vai pegar mesmo, tá? Você vai conhecer pensador iluminista que, nossa senhora, vai romper completamente com a Igreja, tá? Na briga deles, tá? A gente vai ver a briga de fora, mas eles vão brigar muito, porque para o iluminista a questão é: eu tenho que ser racional. E aí, o iluminista racional, né, que se utiliza da razão, e aí vai completamente contra o absolutismo, esse iluminista defende duas coisas que o professor destacou aí. São duas coisas: a igualdade e a liberdade. Ok? São dois conceitos que eu acho que você, já no 8º ano, já discutiu em filosofia, já discutiu bastante. Ai, perdão, desculpa. Já discutiu bastante em filosofia. A gente, em sala de aula, eu acho que já discutiu um pouquinho também, principalmente o conceito de liberdade, né? Somos livres mesmo, não somos? A questão de igualdade, somos iguais, todos são iguais, não somos? A gente já discutiu bastante. Agora, presta atenção que o Pro, quando fez essa bolota bonita aí na igualdade, na liberdade, o Pro puxou uma setinha para baixo. E aí, quando os iluministas burgueses querem, a partir de um ato de razão, igualdade e liberdade nessa sociedade ocidental, por que o burguês quer igualdade e liberdade? Olha só o detalhe: para ganhar dinheiro. Porque no mundo do absolutismo, quem ganha dinheiro, e a gente já viu isso, é o rei, não é o burguês. O burguês ganha o dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro com os impostos para o rei, por exemplo. É muito imposto, tá? É muito imposto mesmo, ok? Tá? Então, essa liberdade e igualdade que você está vendo da burguesia é um fenômeno burguês. Não é a mesma liberdade e igualdade que a gente vai estudar quando o povo acordar. É bem diferente, tá? É óbvio que o povo quer ganhar dinheiro também, mas aí a questão de igualdade, de liberdade, quando o povo entrar na nossa aula, vai ser mais profunda, tudo bem? Tá? Então, hoje a gente finalizando o nosso videozinho, finalizando a nossa aula, a gente fez um painel, né, de um embate gigantesco na Europa Ocidental, no mundo ocidental, entre duas formas de pensar. Essas duas formas de pensar são o absolutismo e o iluminismo, entre duas classes sociais, a nobreza e a burguesia. Tá? E aí a gente complementa na nossa próxima aula com os pensadores iluministas, que o Pro falou que vai te ensinar 7, ele não vai te ensinar os 300, olha só como ele é bonzinho, tá? Mas é importante dizer que você teve uma parcela de pensadores muito considerável, tá? O conhecimento humano se desenvolveu bastante com o iluminismo, bastante mesmo, é bem bacana, é um período bem bacana. Período de muita briga, mas um período bem bacana. Tudo bem?